Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que nos ouvem aí através das ondas sonoras, da Rádio Libertadora, como também os telespectadores, da TV AD Mossoró. Então é uma alegria para nós estar aqui se comunicando com você, nós que estamos participando juntamente com você deste grande projeto, deste grande tema que foi levantado, que é a campanha Nordeste para Cristo, onde nós estamos aqui participando juntamente com você do 22º dia de oração com o tema Buscando a Santificação. Nós podemos observar que esse tema é um tema que traz a integridade daquilo que nós devemos ter e que nós devemos ser como Igreja de Cristo, como representante de Cristo aqui na Terra. Nós temos que lembrar que a santificação é uma das características que não podem deixar ou não podem faltar em nossas vidas. A santificação demonstra que nós estamos separados para um propósito especial, para um propósito específico. E nós podemos observar isso através do tratamento que Deus dá justamente com o seu povo. Nós temos que lembrar inicialmente que o pecado veio a afastar o homem de Deus, que veio afastar a humanidade de Deus. E sendo assim quebrado esta comunhão, existiu a necessidade primeira do Senhor Jesus, onde Deus ele quis levantar um povo específico, um povo separado, que é a nação de Israel, para servi-lo, para alcançar o restante da humanidade. E nós observamos que esse povo ele foi separado para um propósito específico. E nós podemos observar que por diversas vezes o próprio Deus, falando através dos seus profetas, disse: Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se o nosso Deus ele é santo, importa também que nós, como servos dele, como crentes na pessoa de Jesus Cristo, também tenhamos intrinsecamente em nossas vidas a santidade, esse propósito singular de servir, de estar à disposição do serviço do reino de Deus. E nós podemos observar que essa necessidade é atual e é eminente. Nós temos que lembrar também um dado fundamental a ser destacado sobre a santidade de Deus, que Ele deseja revelar e compartilhar deste atributo com o ser humano. O ser humano caído, como nós já falamos, após a queda do homem, o distanciamento dele para com Deus, então o homem em seus atributos naturais, o homem em sua característica natural, ele não tem como ser santo. Mas Deus, que é santo, que goza deste atributo, Ele quer compartilhar essa santidade para com o ser humano. Obviamente que para que nós venhamos a compartilhar dessa santidade, é necessário que nós tenhamos que preencher alguns pré-requisitos. Nós temos que tomar algumas ações, nós temos que assumir algumas posturas. Sabendo que a humanidade caída está distante de Deus, necessário se faz ela reconhecer o seu estado pecaminoso. Necessário se faz que ela se volte para Deus, reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fazendo isso, preenchendo esses pré-requisitos, a partir de então, o atributo de Deus é compartilhado conosco. Embora falhos, embora pecadores, mas aceitando a Cristo como Salvador, nós passamos a gozar dessa santificação. Nós passamos a estar separados para um propósito singular, para um propósito específico, que é de angariar, de ganhar almas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, sendo a vontade de Deus revelar e compartilhar essa santidade com o homem, Ele tomou a iniciativa de escolher um povo que expressasse seu caráter aos demais povos. Então, nós observamos essa escolha que o Senhor fez, revelando-se, conversando com o pai Abraão, dizendo que dele formaria uma grande nação. E nós observamos que esse propósito singular, esse propósito sacerdotal que a nação de Israel estava para iniciar, estava para executar, era justamente como porta-voz de Cristo aqui na terra. Nós bem sabemos que nós, como Igreja de Cristo, fomos alcançados, fomos enxertados nessa grande árvore e hoje nós também gozamos
desse mesmo atributo, gozamos desse mesmo dever, não só atributo, mas desse mesmo dever de conclamar, de pregar o Evangelho e de testemunhar esse Deus a qual nós servimos. Que através de nossas vidas, nós demonstremos aonde nós estamos enxertados, em qual árvore nós estamos enxertados. Então, se conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, que o nosso fruto, que os nossos procedimentos, que aquilo que é resultante do que falamos e do que fazemos, venham a expressar, venham a demonstrar que nós realmente estamos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor nosso Deus. Então, nós temos aqui alguns princípios que norteiam, né, essa busca pela santificação. Nós vamos elencar aqui 3 princípios que são interessantes, que nós devemos seguir para que nós venhamos a desenvolver essa santificação. Sabendo que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós já somos separados, nós já somos santificados. No entanto, durante a nossa vida cristã, nós temos que desempenhar, nós temos que crescer e, como diz a palavra de Deus, nós vamos o quê? Crescendo até chegar à estatura, né? Aquela estatura perfeita. Então nós vivemos em um constante processo de melhoria, em um constante processo de santificação. Então o primeiro desses princípios diz que Deus é um agente santificador. Ou seja, não se alcança a santidade pelos nossos próprios esforços, sabendo que por nossos atos, por nossas atitudes, por nossos projetos, por nossas qualidades, não é por nada disso que nós chegamos ou conseguimos conquistar essa santidade, mas sim que nós conseguimos conquistar através de Cristo, através daquilo que Ele opera em nossas vidas. Ou seja, essa santificação que é compartilhada para conosco. Não que nós tenhamos essa característica, não que nós tenhamos essa qualidade, mas aquilo que tem de bom em nós, aquilo que nós temos de importante, aquilo que nos faz ser diferente, provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois nós, em nossas próprias atitudes, pois nós, em nossas próprias qualidades, não temos condições de ser diferentes. O segundo princípio que é elencado é a santificação envolve a integralidade do ser. Um equívoco deve ser evitado na compreensão da santidade e restringi-la apenas ao exterior. Então, é muito importante que essa concepção de santificação seja entendida em sua integralidade, não só entendida, mas também vivida, pois nós temos que viver inteiramente. O salmista ele diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, ou seja, Ele sonda as nossas mentes. De nada adianta nós vivermos uma vida de santificação, né, exteriormente, mas no nosso interior ser um sepulcro caiado. Não, nós temos que viver a nossa vida em integralidade, servindo ao Senhor, pensando conforme a vontade de Deus. Então nós temos que interiormente e exteriormente expressar a santificação e que os nossos frutos demonstrem que nós realmente estamos ligados a Cristo, que nós estamos enxertados na videira verdadeira. Outro terceiro princípio, né, e último princípio elencado, que nos dá esse norte, que nos dá essa direção, é justamente a santificação como um processo que ocorre durante toda a vida. Então, o estágio final da vida cristã está associado ao fim da própria existência. Então, quando nós encontramos, nos dedicamos, nos prostramos perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós tomamos uma atitude singular de procurar segui-lo e não, a partir desse momento, não mais estarmos aí sujeitos apenas a fazer a nossa vontade, mas realizar a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto nós vivemos em aprendizagem, estudando a Palavra de Deus, sendo doutrinado na Palavra de Deus, tendo experiências com Deus em nossa vida, em oração, em aprendizagem através da Palavra de Deus, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo e conhecendo a Deus e conhecendo Ele, sabendo o que agrada a Ele e o que não agrada. Então, enquanto estamos vivendo, nós vivemos em um processo de constante santificação. E nós precisamos seguir essa caminhada,
olhando para Cristo, que é o nosso referencial, olhando para Cristo, que é o nosso exemplo, não olhando para a direita, nem para a esquerda ou para trás, não deixando que nada venha a servir de obstáculo para nós, mas estando com propósito em nossas mentes, em nossos corações, de primeiramente, primordialmente, agradar ao Senhor nosso Deus. Então, concluindo aquilo que nós estamos discutindo nesse 22º dia dessa grande campanha, nós temos aqui alguns motivos de oração que nós queremos elencar para o nosso dia de hoje, nessa nossa conversa que estamos tendo. Então nós temos que orar por uma igreja santa separada e que expresse no seu testemunho a santidade de Deus. E a palavra que nós falamos aqui, testemunho, é algo que fala muito forte além das palavras. Atitudes, procedimentos falam muito mais do que palavras. De nada adianta subirmos em púlpitos, subirmos em palanques, falando de Cristo, se a nossa vida não expressar esse Cristo. Então que a nossa oração nesse dia seja para que a Igreja Santa expresse através do seu testemunho aquilo que realmente o Senhor quer de nós, ou seja, um testemunho da santidade de Cristo em nossas vidas. Segundo, pela santidade de Deus na vida pessoal. Que isso seja sentido, percebido, vivida pessoalmente em cada um de nós, individualmente. Pela santidade de Deus na igreja local. Nós bem sabemos que nós nos congregamos cada um na sua igreja, mas nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo maior, de um único corpo, que não existe diferença, que não existe endereços diferentes, mas nós todos formamos um corpo só, o corpo de Cristo. E nós temos que saber, nós temos que orar para que Deus venha a orientar nossos líderes, que o Senhor venha a nos orientar como nós devemos proceder nesse grande projeto que nós estamos empenhados, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que orar também pela nossa igreja local. E por último, pela santidade de Deus na igreja nordestina. Nós bem sabemos que os dias atuais estão se levantando, obstáculos aparecem. E a igreja no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil, ela precisa de oração. Os nossos líderes precisam que nós oremos para eles, oremos com eles, para que o Senhor venha a lhe dar a devida orientação, para que Deus venha a lhe dar força. Obstáculos se levantam, não é fácil. A cada dia existem legislações que querem se levantar, projetos de lei que querem se levantar, obstáculos que afrontam, que procuram empatar, que procuram dificultar a proliferação do Evangelho. E nós precisamos orar para que a Igreja do Nordeste venha a ser realmente um braço forte do Senhor aqui na terra. Então, meus amados irmãos, é uma alegria estar conversando com vocês no dia de hoje, o 22º dia, desse devocional de oração. Nós gostaríamos de saudar a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós e que nós venhamos a refletir, e não somente refletir, mas que venhamos a buscar o Senhor em oração, para que Ele venha a nos abençoar e nos orientar. Eu gostaria de orar nesse momento com todos vocês, agradecendo a Deus por esse encontro. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de bondade e de misericórdia, somos gratos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas. Que cada um de nós, ó Pai, seja impactado nesse dia com essa reflexão e que venhamos a despertar, ó Pai, para Te buscar em oração, para manter um relacionamento íntimo contigo, ó Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e somos gratos. Amém. A paz do Senhor.